Voltamos com o nosso Tome Ciência, cujo tema é grafeno. Estamos tentando, acho e conseguindo, explicar as propriedades do grafeno com a ajuda do Fernando Lázaro, que comanda uma pesquisa na PUC, além de ser diretor do CBPF, o professor Toró, que é da Universidade Mackenzie, onde tem também um trabalho voltado a isso, a Tatiana Rapopó, é a parte mais teórica, mas absolutamente dedicada às questões do grafeno, tal como o Pedro Venezuela, que também é dedicado ao grafeno. E por que eu falei que todos aqui são dedicados ao grafeno? Exatamente para a gente situar o que está acontecendo no mundo. Eu soube que são 126 grupos de pesquisa só na Europa. E como é que a gente fica? Como é que é, então, esse quadro, Lázaro, para você ajudar a gente a entender a dimensão da pesquisa? Bom, a Europa escolheu 2 projetos que eles chamam de bandeira para a próxima década, começando agora em 2013. Um na área de neurociências e o outro é um projeto de grafeno. Então, esse projeto de grafeno, ele tem no corpo diretor deles os 2 prêmios Nobel, que ganharam o prêmio Nobel da Universidade de Manchester, o Novoselov e o Gain, e o Felt, que é um francês, e o von Klitzing, que é um alemão. E esses 2 ganharam o prêmio Nobel em Física em outras áreas da física, mas também ligado à matéria condensada. Então, é um projeto que une institutos de pesquisa, universidades e empresas e pretende chegar ao final da década, caso o investimento se mostre produtivo, a 1 bilhão de euros de financiamento, né? Então, é um esforço coletivo, né? Claro que se você pega uma centena de grupos durante 10 anos, o financiamento per capita não chega a ser tão grande. Mas como é um financiamento articulado, né, o rendimento do investimento per capita acaba sendo maior. Hoje em dia, com as transmissões de conhecimento e a facilidade de conexões de todo tipo, né? Então, a expectativa é que a interação seja mais produtiva do que se a gente olhar pura e simplesmente o investimento per capita. Abrindo uma nova chance. Isso. Agora, tem o Toró Brasil, pode comentar, a China, toda a parte asiática, né, de pesquisa em materiais. Lá do trabalho da Mackenzie, tem uma ligação com Singapura? Como é que é a história? Sim, nós, Mackenzie, estamos construindo o MacGraph. MacGraph significa Centro de Pesquisas Avançadas em Grafeno e Nanomateriais. Isso é um centro que nasceu para explorar, certo, as propriedades ópticas de grafeno, certo? E o nosso centro visa desenvolver dispositivos fotônicos para aplicações em comunicações ópticas. A gente tem vinculado ao nosso centro, certo, uma rede de fibras ópticas, certo, experimental, financiada pela FAPESP, que nos permite fazer testes de campo com esses dispositivos. O nosso centro começa com um investimento inicial de cerca de 15 milhões de dólares. Nós estamos construindo uma sede própria, um edifício de 6 andares, tá certo? 5 mil metros quadrados dedicados a isso. É um centro que comporta químicos. A gente quer ter todo o domínio, certo, da cadeia de grafeno. O caráter transdisciplinar que tem hoje que existir. A gente então é composto de químicos, certo, que são responsáveis fundamentalmente para a obtenção do grafeno, para crescimento do grafeno e outras aplicações. Depois da gente conseguir o grafeno, a gente precisa de transferir o grafeno para as estruturas que a gente quer, certo? Da forma que a gente quer. Então, a gente tem engenheiros de materiais, como o pessoal de polímero, certo? E aí, para aplicações, temos físicos e engenheiros elétricos. E o nosso centro é um centro irmão do Graphene Center de Singapura, que é dirigido por um brasileiro, certo? Antônio Hélio de Castro Neto, que, na minha opinião, injustamente deveria ter ganho o Prêmio Nobel em 2010 junto com os russos, tá certo? Não é porque ele é meu amigo, não, mas acho que ele é merecedor, ele é um bom cientista. Um excelente cientista que fez trabalhos fundamentais nessa área, certo?
Ele dirige esse centro, que é o centro mais produtivo no mundo hoje na área de grafeno. O centro tem um orçamento de cerca de 100 milhões de dólares, certo? E a gente está fazendo troca de cientistas, o que nos permite ter um avanço grande nessa área, porque a gente pode utilizar desse que a gente chama de inside information e fazer a informação dos outros ajuda a avançar. Eu perguntaria a Tatiana, tanto ela quanto o Pedro se falam como teóricos. E esse lado, como é que é? Existe um lado que seria prático, vamos dizer, parece que é a pesquisa do Lázaro, o trabalho do Toró. Agora, o que é ser teórico disso? Bom, o Antônio, por exemplo, diretor desse centro, também é um físico teórico importante. Então, a gente precisa não só criar os materiais em laboratório, como de dispositivos, mas também, por exemplo, prever, né, que dois materiais diferentes podem ter de características quando postos juntos, né? Que tipo de novas características podem acontecer se a gente, por exemplo, dobrar o grafeno, dá para fazer um dispositivo com isso, não dá? E se a gente dopar o grafeno com alguns átomos, não dá para ficar tudo na base da cozinha, né? Então, é interessante, o físico teórico, ele entra para fazer cálculos e prever propriedades novas. E o físico experimental vai tentar fazer. Muitas vezes, claro, o físico experimental não dependeu da teoria, como foi, por exemplo, no caso do Geim, né, desse prêmio Nobel. Eles tiveram as ideias todas de isolar o grafeno daquele jeito, sem precisar da teoria. Mas muita coisa que se fez depois precisou da teoria, né? Então, por exemplo, já se sabia, teoricamente, que os elétrons do grafeno deveriam ter comportamento de partículas relativísticas. Isso depois foi efetivamente medido. Então, esse que é o trabalho do teórico. É um pouco de prever futuras possíveis propriedades. Pelo conhecimento acumulado de outros produtos. Bem, Pedro, vamos... Alguma coisa complementar ou vamos voltar a falar? Eu queria mencionar um pouco mais sobre a pesquisa em grafeno no Brasil. Isso, porque existe uma pesquisa básica em grafeno no Brasil muito importante, no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte tem um centro importante, em outros estados também, no sul do país, em alguns outros grupos no norte e nordeste. E o Brasil tem feito muita pesquisa básica, e o que a gente precisa avançar é em outras iniciativas como essa do MacGraph, que levam essa coisa para aplicação, para ter mais patentes e mais participação também da indústria, né? Que eu acho que é o gargalo que nós estamos chegando agora, porque em termos de pesquisa básica a gente avançou muito desde o começo, desde dos primeiros trabalhos de 2004, o Brasil, em termos de pesquisa básica, sempre esteve junto. A gente poderia situar como, né, já que falamos aqui de futebol e tal, a gente está no meio da tabela, para cima, ali disputando o campeonato. Como é que está o Brasil em relação à pesquisa de grafeno? Você quer falar? Quero comentar. Tá bom, vai lá. Já que a gente tem, né, um brasileiro, por exemplo, liderando a pesquisa no mundo... Vamos considerar que ele é da nossa cota do jogo. Não, claro que ele é da nossa cota. Isso faz com que também... Isso abre portas para outros brasileiros trabalharem nessa área. Em teoria, eu trabalho também nessa área por conta do próprio Antônio. Mas e na parte experimental também tinham grupos, né, e principalmente em Minas Gerais, tem um grupo muito grande, né, do Marcos Pimenta, trabalhando na pesquisa experimental em grafeno, e muitos dos seus ex-estudantes trabalharam nos principais laboratórios do mundo. Teve estudante dele que trabalhou no grupo do Geim, né, ou no grupo do Philip King, lá, que é um grupo rival, né, digamos assim, nos Estados Unidos. Então, existem brasileiros nos principais centros de grafeno no mundo hoje em dia. Eu diria o seguinte, na parte teórica, certo? Nós estamos aqui o Brasil é muito bem representado, certo? Na área de pesquisa em grafeno, na parte teórica e mesmo experimental, tá certo? Em pesquisa básica em grafeno, tá certo? O MacGraph, certo, foi criado, certo, com a visão missão do MacGraph. A missão do MacGraph é fazer pesquisas, certo,
explorar as propriedades de grafeno e nanomateriais com uma visão de engenharia aplicada. Ou seja, vamos partir para a inovação. Nós estamos muito preocupados com a seguinte coisa, e daí a necessidade no nosso grupo de ter colaboração e ter... Eu só queria fazer um complemento no que a Tatiana falou, ela falou que os teóricos, certo, fazem previsão de muita coisa, mas tem outra coisa muito importante que os teóricos fazem, que é o seguinte, é explicar muita coisa que às vezes que a gente fez. Então a gente precisa dessa interação com o teórico, às vezes a gente faz alguma coisa na laboratório, a gente não consegue entender. Então eles são fundamentais para poder explicar o que está acontecendo. Deixa eu não deixar fugir a tabela aqui. Quem primeiro falou em Go aí foi o Lázaro. Lázaro, qual é a sua opinião da nossa posição? Eu não sou assim muito otimista, não. Eu acho que a gente está no meio da tabela, né, assim, disputando a Sul-Americana. Disputando vaga para a Sul-Americana. Mas isso é a posição do Brasil na ciência, de maneira geral. Se a gente pegar o número de publicações, que é o indicativo, o Brasil está em 13º. Né? Então, ele é Sul-Americana. Eu acho que o Brasil tem limitações, ainda tem muito pouca gente trabalhando em ciência, o governo federal ainda gasta pouco e, principalmente, a gente não tem no Brasil empresas que investam em P&D e que facilitem. Quer dizer, eu tenho certeza que o McGrath vai dar resultados importantes. A dificuldade é passar isso para a empresa, quando a empresa não existe ou ela tem outro tipo de interesse, porque a matriz é fora, ela já tem o seu centro de pesquisa. O Toró comentou, acho que um pouco antes, né, que a Samsung tem 500 patentes, só a Samsung tem 500 patentes em grafeno. A China tem milhares e por aí vai. Então, esse parceiro empresarial ainda não temos. Isso não é só para grafeno, não. Isso é um problema da ciência brasileira. Então, claro que acho que o esforço tem que continuar sendo feito, nós temos que continuar formando gente e procurando nos aproximar, sem preconceito que antigamente existia na academia, né, do setor produtivo. Mas eu acho que hoje a resposta que a gente espera vir do setor produtivo não está vindo. Quer dizer, a academia e o sistema de financiamento público, ele está muito voltado para o apoio à inovação e a resposta do setor produtivo acho que está sendo ainda abaixo do esperado. Pedro, só você não deu a sua visão, é otimista? Não, eu concordo com tudo que o Lázaro falou e acho que, quer dizer, a gente precisa de políticas públicas para inserir o setor produtivo em inovação tecnológica. Muita gente diz que normalmente o empresário já quer tudo pronto com o dinheiro do BNDES, não gosta de arriscar. É um pouco isso. Mas você só, na minha opinião, né, você só muda essa cultura se você tiver política do Estado. Né? Eu acho que a gente não pode ficar simplesmente aguardando que no momento de mágica, o nosso setor produtivo vai mudar a cultura dele, que é simplesmente importar a tecnologia ao invés de desenvolvê-la. Né? E o grafeno é um momento interessante porque é um momento que a gente ainda pode pegar esse trem. Né? Nós perdemos o trem do silício, né? Talvez a gente possa pegar o trem do grafeno, ainda há tempo, eu acho. Se me permite só fazer um comentário, eu diria o seguinte, concordo, nós perdemos o bonde do silício. Agora, no grafeno, certo? O problema que eu estou tendo é um pouco diferente, certo? Esse centro que eu dirijo, eu tenho sido muito procurado pelas empresas. E eu te digo assim, se eu tivesse 20 engenheiros especialistas em grafeno, eu tinha projetos assim com indústrias, empresas querendo colocar dinheiro no McGrath. Eu não tenho gente. Eu tenho 30 vagas abertas hoje no McGrath. E o problema 30 vagas. Da nossa então, nós temos que, provê o problema isso, que eu tenho hoje é formação de pessoal em quantidade e em qualidade. E assim, nós formamos muita gente, mas a gente às vezes não forma o profissional com a conexão com a indústria ou com o setor produtivo. Voltando à questão das patentes. A China tem mais de 2.000 patentes em grafeno. A Coreia, mais de 1.700. Estados Unidos também. Já a Inglaterra, onde foi descoberto o grafeno,
tem apenas 50. Por conta disso mesmo. Por conta disso, eles estão O Brasil atrasados. já tem quantas? O Brasil, eu não sei quantas patentes, a gente está fazendo esse levantamento, mas vai crescer o número de patentes do Brasil. O principal certo? problema é que a gente estamos aqui físicos, né? Somos 4 físicos. Mas e os engenheiros eletrônicos, engenheiros elétricos? O nosso centro é um centro que está na engenharia elétrica. Pois é, mas tem pouca gente na engenharia elétrica e eletrônica trabalhando nesse tipo de material, coisa que não acontece em outros lugares. Então, a inovação também é feita por essas pessoas. Né? Com essa triste situação de que a gente precisa de mais capital humano preparado, que é, por sinal, um belo de um problema para o Brasil, né? Formar gente de qualidade para podermos crescer. Eu vou fazer o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.